Olá, aqui quem fala é David Delúcio. Tudo bem com você? Espero que sim. O vídeo de hoje é sobre a minha série de vídeos no meu canal sobre opinião, onde eu opino por alguma coisa que me chama atenção, algum assunto ou algo que eu queira falar mesmo. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você curta, comente e compartilhe. E se você não for inscrito no canal, por gentileza, se quiser, inscreva-se no canal. E se você estiver vendo do celular, se aparecer o botão Hypar, clica no Hyper e ajuda aqui o vídeo a se espalhar para mais pessoas. Bem, vamos ao assunto do vídeo, o tema do vídeo. Bem, o que eu quero falar nesse vídeo de hoje é sobre rótulos. Você rotula pessoas? Você costuma colocar rótulos nas pessoas? Sim ou não? Você rotula até de uma maneira inconsciente, consciente? O que você pensa sobre isso? Bem, eu acho que nós, em algum momento das nossas vidas, a gente com certeza já rotulou uma pessoa. Porque é da natureza humana. A gente vive nas nossas bolhas e a gente tem mania de rotular as pessoas de acordo com a nossa perspectiva. Bem, como eu gosto mesmo sempre de falar, eu vou falar sobre mim, porque é a minha experiência. E sobre coisas que eu fiz ou coisas que eu vivenciei. Vamos lá. Você que está vendo esse vídeo e não me conhece, você olhando o meu cenário aqui, o que você julgaria? Qual seria o rótulo que você me colocaria? Bem, eu vou fazer um exercício de imaginação do que as pessoas pensam. A princípio, se eu visse um vídeo de uma pessoa com um cenário desse, obviamente eu ia pensar, bem, essa pessoa é um nerd, um geek, né? Gosta muito da cultura pop, é colecionador. Paralelo a isso já é um rótulo que não fui eu que criei, já existe. Todo mundo atrela um nerd, um geek, né? Nerd geek que eu falo na questão de cultura pop. Eu não sou nenhum gênio em matemática, não é o nerd desse lado. É o nerd que gosta de cultura pop, filmes, séries, quadrinhos, videogames, etc. Então, assim, geralmente essas pessoas atreladas a esse rótulo, vamos dizer assim, o que a pessoa imaginaria? Bem, esse cara ele fica os dias de folga dele o dia inteiro em casa, sentado no sofá, vendo televisão, é, assistindo série, e o cara não gosta de sair de casa, e ponto final. Esse é o rótulo que as pessoas dariam, normalmente. Não estou falando 100% das pessoas. De novo, não tô generalizando. Mas é o rótulo que tem. Então, eu sou esse cara. Eu curto filmes, eu curto séries, eu gosto de, às vezes, passar finais de semana inteiros dentro da minha casa, maratonando séries, assistindo filmes, sem sair de casa. Mas se eu te falar para você que eu gosto de esportes radicais, e pulo de paraquedas, pulo de bungee jump, já voei de asa delta, já fiz uma série de coisas. Fujo um pouco desse rótulo, correto? Porque se você olhar para mim, você não fala para mim que eu gosto de me jogar de penhascos de 273 metros de altura, como foi que eu fiz em Minas Gerais, na Cachoeira do Tabuleiro. É o recorde sul-americano de rope jump. Eu já pulei de paraquedas, já saltei de paraquedas, é o termo correto. Já saltei de bungee jump, já fiz rafting, uma série de esportes radicais. Só que se você olhar para o meu cenário aqui, ó, você vai ver que você não falaria isso. Viu como as pessoas rotulam umas às outras? E é normal. Então a pergunta que eu faço, você rotula alguém? Seja sincero. Outras coisas que a gente costuma fazer rótulos é de julgar as pessoas de acordo com os gostos dela. Primeiramente, a gente tem que entender uma coisa: cada um de nós vivemos em uma bolha. A gente vive na nossa bolha. Umas pessoas ou outras são mais alienadas, vivem na sua bolha e não saem da sua bolha e não conhecem nada do mundo à volta. Isso é alienação. Agora, viver numa bolha, acho que todo mundo tem a sua, é inevitável, entendeu? O que a gente tem que entender é que cada um tem a sua bolha ou a sua tribo e cada um tem o seu modo de pensar. Então a gente faz muito julgamento e rotula muitas pessoas. Eu acho que isso não é 100% certo. Eu não vou julgar quem faz isso porque talvez seja da natureza humana. Nós somos assim, nós julgamos as pessoas às vezes mesmo sem precisar ou talvez sem ter direito sobre isso. Nós fazemos. É do ser humano. Por exemplo, eu vou dar outro exemplo em relação a mim, para ver se vocês se identificam com situações parecidas. Então eu tenho que falar sobre o que eu vivi.
Lembrando mais uma vez, eu não sou especialista em nenhum assunto, nesse caso, de comportamento humano, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, é só uma opinião de uma pessoa que vive as situações e quer conversar com vocês. Vamos lá. Como eu disse, eu gosto muito de assistir séries, desenhos, filmes, etc. Mas eu também vejo um pouco de TV aberta. Independente se você falar que tem coisa boa, tem coisa ruim, a gente sabe que tem de tudo na TV aberta, mas eu assisto. Ou seja, eu não sou alienado. Claro que a maior parte das coisas que eu assisto é na TV fechada. TV fechada que eu digo é streaming, ou eu pego meus Blu-rays, perdão, meus DVDs e assisto. Mas eu vejo TV aberta. Aí um dia, muito tempo atrás, eu conversando com um colega de trabalho e comentei com ele que que eu vi um programa da TV aberta. Nossa, foi o caos. Ele já me julgou, tipo, falando que eu não tinha cultura, que eu via TV aberta, que a TV era uma porcaria, que eu não era culto, que eu não tinha bom gosto pra nada. Aí eu comecei a conversar com ele, mas o que você gosta de assistir? Antes dele falar, eu falei, ó, eu assisto essa série na época eu citei Game of Thrones, Breaking Bad, Lost, entre outras. Tudo série que ele assistia. E eu falei que eu assistia e ainda fiz questão de comentar coisas sobre a série para ele entender que eu estava por dentro do assunto, que eu acompanhava. Aí o que, que eu pergunto para você? Bem, eu assisto tudo que ele assistia. Eu tô falando disso não que eu me preocupei, não que eu me preocupasse com a opinião dele, mas eu tô avaliando o comportamento dele. Eu assistia tudo que ele assistia, conhecia tudo que ele conhecia, só que eu também via um pouco de TV aberta. Aí eu perguntei pra ele, então, quer dizer que agora eu tenho cultura? Eu não sei das coisas, eu não sei o que é bom, o que é ruim? Ou seja, tudo que você assiste eu também assisto. A diferença é que eu também vejo uma outra coisa aqui e outra acolá. Ou seja, ele me rotulou. E eu não tô assim achando ruim, eu tô só dando um exemplo. Por eu falar que eu vi comentar que eu vi um programa de TV aberta, ele já me rotulou. Ah, esse cara não tem cultura, esse cara só assiste porcaria na TV e ele não tá no mesmo nível que eu para conversar sobre isso, por exemplo. Um exemplo. E era totalmente o contrário, porque tudo aquilo que ele assistia, tudo aquilo que ele acompanhava, coincidentemente, eu também assistia, eu também acompanhava e eu também gostava e também estava por dentro do assunto. Ou seja, ele por uma fração de uma informação, ele fez um quadro inteiro sobre mim. E eu estou falando de mim porque é a minha experiência, mas não é que eu esteja, de novo, ligando para isso. Mas é assim que nós fazemos. Às vezes, por um retrato pequeno de alguma coisa, a gente constrói todo o quadro de uma outra pessoa. A gente rotula essa pessoa. Outra coisa de música, vamos lá. Eu tenho 45 anos. Então, assim, eu gosto, e eu vou ser bem agora, bem, falar um clichêzão. Eu sou eclético. Todo mundo fala isso, né? Eu gosto de várias músicas, mas de fato eu gosto de várias músicas. Claro que as músicas que eu mais ouço é de um estilo, mas eu já gostei de outros. Hoje não ouço tanto, mas aquela memória afetiva continua. Então vamos lá, quando eu tinha meus 15, 16 anos, 14, 13, aí eu, desculpa, eu não vou lembrar direitinho, sei lá, um exemplo, vou contar um pouco. Minha mãe saía para trabalhar, eu era um adolescente, não trabalhava, e claro, ficava em casa e ajudava minha mãe a fazer as coisas. Então, um exemplo. De manhã, que eu estava lá limpando a casa, dava uma varrida na casa, tirava um pó dos móveis, essas coisas, o que, que eu ouvia? Eu ouvia pagode. Pagode dos anos 90. Soweto, Raça Negra, essas coisas. Chegava às 5 horas, 6 horas, eu não lembro quando que era o Disque MTV, era só banda de rock. E aí, o que, que eu sou? Um roqueiro ou um pagodeiro? Entendeu? Eu gosto de Legião Urbana, mas eu já gostei de Raça Negra. Hoje, o que, que eu ouço mais? Claro, Legião Urbana é a música que eu mais ouço atualmente. Mas se eu ouvir Raça Negra, por exemplo, eu vou gostar, porque eu gostei no passado e tem aquela memória afetiva. Mas e aí? Aí tem aquela coisa, se você for roqueiro, você tem cultura. Se você gostar de pagode, você não tem cultura. Você gosta de coisas simplórias. Mesmo porque também isso também é relativo, né? Quem disse que o rock é cultural e o pagode não? Aí pode ser uma questão de opinião, ou não. Eu também entendo que música, agora vou também devagar sobre alguns assuntos. Música dá para você avaliar criteriosamente por dados qual que é melhor, qual que é pior. Eu não sei como faz isso, mas acho que dá para fazer isso. Tem uma música que você vê que tem mais acordes,
mais notas musicais, outras que têm menos, e talvez isso sirva para determinar o que é uma música boa, o que é uma música ruim. Mas o assunto não é sobre esse. É sobre assim, você gostar de uma coisa e gostar de outra. Mas se a pessoa descobre que você só gosta de uma coisa, ela te rotula como aquilo. Mas talvez você goste de duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, isso não define você. Ou define, mas não apenas que você seja uma única coisa, uma única pessoa. Esse é o exemplo de música. Então, assim, eu, na minha adolescência, eu gostava de pagode e gostava de rock. Oasis, Guns, Aerosmith, Red Hot Chili Peppers, todas essas bandas estão até hoje na minha memória afetiva e eu ouço até hoje. Essas bandas de pagode que eu gostava, eu já ouço menos. Mas teve uma época que eu ouvi os dois na mesma proporção. Então eu sou o quê? Pagodeiro ou roqueiro? Entendeu? Alguém vai querer me rotular de alguma coisa. Isso não tem necessidade. E é isso que a gente faz com as pessoas. Nós rotulamos as pessoas por aquilo, por aquele pedaço de coisas, de situações que a gente conhece da pessoa. E às vezes isso não é o certo. Como eu costumo dizer, as pessoas, elas são várias coisas, tudo que compõe a sua personalidade, a minha personalidade, a sua, ela é composta de várias coisas que a gente vive. Então, rotular uma pessoa pelo pouco que a gente conhece, não acho legal. O que vocês acham disso? Vocês costumam rotular as pessoas? Vocês acham que vocês já se acharam rotulados de uma maneira injusta ou incoerente, ou que vocês não concordaram? Lembrando aqui, não é uma preocupação, porque inevitavelmente eu vou ser rotulado e inevitavelmente eu vou rotular alguém. É só uma reflexão. Você rotula alguém? Por que nós temos essa mania? Porque a gente julga as pessoas pela, falar um outro clichê também, pela capa. Às vezes sem o conteúdo. E porque uma pessoa, principalmente, ela não pode gostar de várias coisas. Claro, você de repente, você tem um nicho, você tem um foco, mas você pode conhecer outras coisas. Ou não, talvez você seja aquela pessoa que só gosta de uma coisa. Aí eu te pergunto, e se eu te rotular como alienado? Eu tô certo? Porque assim, se você gosta só de uma coisa e não está aberto para nada, teoricamente, isso se chama alienação. Concorda comigo? Eu só gosto disso, eu só faço isso, eu só assisto aquilo, eu só leio isso. Isso, na minha humilde opinião, se você não concordar, comenta aqui embaixo, é uma alienação. Agora você pode ter uma preferência. E devido a você ter uma preferência, você vai consumir mais esse conteúdo. É que nem uma comida. Você gosta mais de uma comida, você vai comer outras coisas diferentes, mas vira e mexe, você vai pegar aquele seu prato preferido. Aquela sua lasanha, aquele seu churrasco. É uma preferência. Então, inevitavelmente, você, na maioria das vezes, você vai optar por algo que você tem mais afinidade. Mas você não está fechado e está livre para conhecer outras coisas. A mesma coisa, como eu digo, as pessoas. Eu comecei a praticar esportes radicais em 2014. Até então eu só via, eu assistia na televisão, achava interessante, mas nunca fui atrás. E comecei a gostar. E só que assim, é isso, só que eu não me cobro. Eu não acho que eu tenho que todo dia, todo mês fazer uma coisa radical. Quando dá para fazer, eu faço. Quando não dá, não dá. E eu fico perfeitamente também confortável e feliz de ficar um final de semana inteiro em casa, só vendo televisão. Ou seja, eu gosto das duas coisas. E isso não me define. E cada época eu tenho um foco em alguma coisa. A mesma coisa você. Então, qual é a minha reflexão sobre isso? A gente não deveria, ou a gente não deveria, assim, me enrolei, a gente não deveria rotular as pessoas. Mas rotulamos. E também não tem problema, como eu acabei sendo repetitivo, porque é da natureza humana. Só que assim, quando a gente for rotular uma pessoa, vamos analisar, primeiro olhar para nós mesmos e verificar também vários outros pontos de vista. Por que essa pessoa gosta mais disso? Por que ela não gosta menos? Entendeu? E fazer essa análise, essa reflexão. As pessoas, elas não precisam gostar das mesmas coisas, elas não precisam ter os mesmos gostos, e isso não define elas. Se você descobrir que a pessoa gosta de uma coisa, talvez ela goste disso e goste daquilo também. E é isso.
Esse é o papo que eu queria ter com vocês, porque assim, eu já passei por situações assim, e eu acho muito engraçado essa questão de pôr rótulos nas pessoas. Mas se vocês têm alguma coisa a acrescentar nessa conversa, nessa reflexão, por favor, não deixem de comentar. Vai ser muito bom ter a resposta de vocês, ver o que vocês pensam sobre o que eu falei. Se discordarem também, por gentileza, deixem os comentários, claro, sempre de uma forma educada, para que o diálogo possa ser sempre ordeiro e produtivo, que é assim que a gente consegue aprender, numa discordância respeitosa. E é isso. Esse era o assunto, a minha opinião que eu quis explanar dessa vez. Bem, espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço, obrigado e tchau!